Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kyugo Podcast. Também nosso programa, o episódio de hoje, está sendo retransmitido pela TV Nova, canal 22.1 aqui no Recife e para todo o interior do estado de Pernambuco. Um abraço a você do Agreste, para você do Sertão, Zona da Mata. Que legal você estar com a gente aqui no Tchau Kyugo Podcast. Antes de mostrar o nosso convidado de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte. Está aqui, ó. Esportes da Sorte. André, a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até R$1 milhão. Você vai lá, esportesdasorte.com. Você tem Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D. A Série D continua, não continua não, André? É? Eu acho que... Liga o microfonezinho. Série D continua? Continua. Série D continua. Vamos torcer pro Retrô, né, amigo? Retrô joga agora, domingo, parece, ou sábado? Contra o Maranhão. Veja bem, pra ser sincero, eu que sou rubro-negro, eu não torço pro Retrô, não. Eu quero que o Santa Nada continue lá embaixo. Lá eu torço pro Pernambuco, velho. Eu torço. Eu quero o Santa na Série C, eu quero os Náutico na Série B, eu quero o Sport na Série A. Cara, que isso é muito super importante pra gente. Como é que vai se criar uma Série S se o Santa Cruz não entrar? Mas aí a gente depende muito do Retrô, sabia? O Retrô, se subir pra Série C, abre uma vaga e o Santa fica na Série D, sabia disso? Aí não se cria abre vaga. Por exemplo, aí se o Retrô não sobe para a Série C, se o Petrolina não quiser jogar a Série D, essa vaga é do Santa Cruz. Então a gente está aí na torcida pro Santa, a gente está na torcida pro Náutico e também pro Sport, porque isso é importantíssimo pro estado de Pernambuco. E a Esporte da Sorte precisa de jogos, né, André? Não, você tem games online, você tem cassinos online, tudo isso aqui na Esporte da Sorte, tá legal? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreve a partir de agora, aponta aqui pro celular, pro nosso QR Code, que você vai ter esse episódio maravilhoso hoje. E também, se você não deu like, deixa esse like aí, muito legal pra gente, não dê dislike, que isso não ajuda em nada, né, André? Dislike é uma merda, é horrível pra gente, velho. Dislike é horrível, cara. Custa nada dar um like, né? Custa nada fazer assim, dar um like pro episódio, né? Tá? Vamos lá. Bom, gente, é com muita honra, é com muita felicidade que eu trago hoje aqui um representante da instituição, uma das instituições mais respeitadas e adoradas e amadas do Brasil. A gente vai falar especialmente aqui de Pernambuco. Eu estou falando do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, que eu trouxe aqui hoje para conversar sobre tudo. O nosso querido Coronel Robson. Tudo bom, Robson? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, André. Satisfação, prazer estar aqui com vocês. Cara, eu falei sobre a instituição Corpo de Bombeiros. Cara, que respeito é esse que a população tem com vocês? Eu fico impressionado, Robson. Isso foi criado como? Como é que vocês chegaram a esse nível, meu irmão? Corpo de Bombeiros, graças a Deus, é uma instituição que tem uma aceitação social muito grande. É uma instituição que acredito que toda criança, todos que foram criança um dia sonharam em algum momento em ser bombeiro. Sonhei. Porque o serviço que nós prestamos é um serviço, acredito eu, que independente de qualquer lugar que ele seja prestado, é um serviço de maestria, é um serviço de salvar vidas, né? Isso aí é um profissional que tem que ter um dom, não é simplesmente você ter treinamento, você ter capacidade técnica, mas é de fato um talento nato de quem exerce essa atividade, que eu tenho muito orgulho de exercer e envergar essa farda. Agora é o seguinte, hereditário? Teu pai foi bombeiro militar, teu tio, teu avô, como é que surge isso? Não, eu vou ser bombeiro. Tem que ter alguma coisa, não tem não? Olha, no meu caso, eu costumo dizer que fui a ovelha vermelha da família, porque meu avô foi policial militar. Olha aí. Meu pai, policial militar. Olha. Eu tenho um tio, esse irmão do meu pai, que é meu padrinho, inclusive, ele é policial militar também, todos oficiais. Tem até um irmão, que é da minha turma, da Polícia Militar, mas eu decidi ser bombeiro. Eu fui o único que decidi, de fato, ser bombeiro. Por que, Robson? Me explica, vai. Quero saber. Eu sempre tive uma tendência, uma inclinação maior para o serviço que a corporação presta. E assim sou, como eu falei antes, extremamente bem realizado profissionalmente. Não me vejo fazendo outra coisa. Todo o pouco que tenho eu devo à minha corporação. Eu hoje sou piloto de helicóptero. Hoje eu posso dizer que depois de 28 anos e meio
desempenhei muitas funções importantes na corporação, pela confiança que eu tive dos meus comandantes. E, graças a Deus, como eu falei, ratifico, sou uma pessoa muito bem realizada de forma profissional. Bom, só lembrando que o Corpo de Bombeiros atende qualquer tipo de chamada. Se eu tiver errado, me corrija aqui, Robson. Gato na árvore, o bombeiro vai? Se o gato tiver em sofrimento, sim, com certeza. Que doideira. Já me conta uma coisa inusitada, já que já passou pela tua área. Não, essa de gato que você está falando, por exemplo, é uma ocorrência que a gente sempre teve muitos chamados para animais, no caso do gato, em árvore. E a gente continua atendendo essa ocorrência de uma forma que, ao analisar se o animal estiver em sofrimento, a gente faz a retirada dele, faz o resgate dele. Na análise, se for visto que o gato não está em nenhum tipo de sofrimento, ele está ali porque simplesmente ele se colocou naquela situação e está confortável, o Corpo de Bombeiros não atua. Não atua? Não atua, de forma alguma. Cara, outra coisa que eu queria falar contigo, Robson, é sobre trote. Por muitos anos eu trabalhei na Globo, trabalhei no Balanço Geral, a gente sempre fazia todo ano matérias sobre trotes. Pessoas que passam trotes, não só para o Corpo de Bombeiros, como para o SAMU, etc e tal. Baixou mais esse negócio, não continua esse povinho que tem o que fazer para ligar para o Corpo de Bombeiros? Continua? Olha, eu preciso dizer o seguinte, que infelizmente o número ainda é muito alto. Caraca, hoje a gente tem algumas ferramentas, alguns filtros que fazem com que a gente iniba mais esse cidadão que quer praticar esse tipo de ilícito, de ato ilícito. Mas o trote, ele é um problema muito grande pra gente. A gente chegou a ter uma época na corporação dos anos 2000 que a cada 10 ligações, 8, 9 eram trotes. Que isso? Então, por mais trabalho de conscientização social que nós fizéssemos junto à população, com apoio inclusive da mídia impressa, televisiva, do rádio, vocês sempre foram parceiros da gente nisso aí. A gente conseguiu baixar um pouco, como eu falei, né? Temos recursos tecnológicos hoje que nos permitem identificar muitas vezes o que é um trote. A própria experiência do atendente hoje faz com que ele entenda também, muitas vezes, se é um trote ou não. Existe hoje uma confirmação da ocorrência quando a gente recebe qualquer tipo de chamado. Mas, infelizmente, o número ainda é muito alto. E a gente pede para que a população, né, aqueles que tentam fazer isso, não façam, porque caso a gente desloque uma viatura, como já aconteceu, para atender um chamado, e chegue lá a ser um trote, essa mesma viatura poderia estar atendendo uma ocorrência real. Que podia ser, inclusive, da família dele. Exatamente. Então, cara, vamos falar agora de ataque de tubarão. Já trabalhaste nessa área também. Perfeito. Eu passei hoje não minto, hoje estamos na quinta-feira, né? O programa foi gravado na quarta, a gente está sendo transmitido hoje, mas na terça-feira eu sou um cara que pedalo muito. Fui até a Igreja de Piedade. Coronel, ainda tem gente tomando banho naquela área, cara. Todos os avisos, para você ver, as pessoas esperam a Guarda Municipal de Jaboatão sair do horário, acho que de trabalho, para as pessoas entrarem na Igreja de Piedade, onde tem o maior índice de ataque de tubarão. Tu acredita nisso, velho? Hugo, o único local hoje que de fato a gente tá com a praia interditada, que é proibida inclusive para banho, é a praia da Igrejinha de Piedade. Que essas pessoas teimam ainda, cara? Infelizmente, por mais conscientização que nós façamos, temos guarda-vidas ali escalado todos os dias. Mas chega uma hora, por exemplo, 5 horas da tarde, 4h30... Nós recolhemos. Todo mundo recolhe, inclusive. Mas não vou. Passei no exato momento. Eu ia para uma academia lá na Piedade, na Selfit. As pessoas, tinham umas 4, 5 pessoas tomando banho na Igreja de Piedade, cara. Dá vontade de parar para dizer, rapaz, vocês são malucos, são doidos, cara. Infelizmente, a gente, mesmo com esses ataques, esses incidentes todos acontecendo em Pernambuco, né? Como você falou, de fato, eu fui presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. Inclusive, esses 2 últimos incidentes que a gente teve no espaço de uma semana. Eu ainda era o presidente. E a gente sempre teve um trabalho de conscientização muito grande junto à sociedade e aos banhistas. Mas, infelizmente, acontece, por exemplo, o uso de bebida alcoólica. Impondera demais aquele cara que quer dar uma alteração no sentido de entrar na água, não obedecer ao chamado do guarda-vida, do policial militar, do guarda municipal. E muitas vezes são retirados de forma compulsória e conduzidos à delegacia. É crime. É crime. Hoje. Desobediência, com certeza. O coronel, eu lembro que na época tinha um barco, eu não sei se foi na época de Jarbas, Vasconcelos, não sei. Um barco chamado Sinuelo. Perfeito. É Sinuelo ou Sinuelo? Sinuelo. Sinuelo. Que era comandado pelo Fábio Azim. Professor Fábio Azim. Que nos deixou, né, há pouco tempo. Cadê esse barco, Sinuelo? Esse barco, ele foi utilizado para fazer pesquisas.
tinha o espinhel, foram feitas algumas capturas de tubarão para estudos e monitoramento. Os animais eram liberados, inclusive, depois. Nenhum animal teve sofrimento, algo do tipo. Para a gente ver a questão de rota marinha desses tubarões, para tentar monitorar e acompanhar, para entender melhor o comportamento do animal marinho. Mas esse estudo ele teve início, teve um desenvolvimento e depois teve um fim. Findou esse estudo e depois as políticas voltadas para o CEMIT, elas foram políticas voltadas no sentido de conscientização da população, através do Corpo de Bombeiros, através de mídias, onde a gente solicitava a população para que não fizesse o uso da água em locais indevidos. Para você ter uma ideia, depois desses 2 incidentes que a gente teve, na Impiedade, no mesmo dia, em um deles, no mesmo dia, no mesmo local, uma dupla de guarda-vidas teve que entrar na água para retirar uma pessoa de forma compulsória porque não obedeceu ao chamado nosso do guarda-vida para poder sair da água. Que loucura. Agora, Robson, me tira uma dúvida, vamos esclarecer. Porque desviaram a rota na construção de Suape, aí mudou a rota. Cara, qual é a explicação de tanto ataque? Eu ouço tanta coisa que eu fico com cabeça quente. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, Hugo, a gente tem que entender que o tubarão ele está no habitat dele. Ele não está indo na areia da praia para fazer qualquer tipo de encontro com o ser humano. Ele não está indo lá no alfaiate pegar o povo, né? O ser humano é que está entrando no habitat dele e ele está se sentindo, obviamente, incomodado e com um predador que ele está indo de encontro com o ser humano e muitas vezes esse encontro ele é traumático. Então isso é um primeiro ponto que a gente tem que entender. Em relação à Suape, como você bem mencionou, veja, a discussão de Suape é uma discussão eterna, né? Eu particularmente não tenho dados técnicos para dizer a você que a culpa é ou não de Suape, até porque isso não interessa. Agora, de fato, Suape é uma área de estuário. O que é área de estuário? É uma área onde o tubarão ele utiliza aquela área para fazer, por exemplo, a questão de procriar. Então, a fêmea do tubarão cabeça chata, ela consegue conviver tanto na água salgada como na água doce. E a gente tem relatos, inclusive, de incidentes com tubarão em água doce. Com tubarão cabeça chata, por exemplo. Não aqui no Brasil, mas fora do Brasil tem-se. Inclusive, um dia desse eu vi no Instagram um vídeo na Flórida, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Não, foi na Grécia. Não. Esse que eu tô falando foi nos Estados Unidos. Onde um pescador tá num barco e ele tentou pegar algo na água e o tubarão veio e mordeu a mão dele. Aquilo era água doce. Então, com certeza, era uma área de estuário, o tubarão fêmea utilizava para procriar. E, infelizmente, a gente tem hoje um grande canal que liga desde os corais do Paiva até a praia de Paulista, mas precisamente ali próximo ao Janga, onde esse canal, com o decorrer do tempo, ele foi enlarguecendo. É uma rota de animais marinhos, não só tubarão, mas grandes peixes, onde o tubarão, ele está transitando ali, como ele está muito próximo da praia agora, da faixa de areia, esse canal, acontece às vezes do tubarão ter encontro com o ser humano. Nós já tivemos ataques. Piedade, Igrejinha, em Boa Viagem, Praia del Chifre, aqui em Olinda já tivemos ataque. E por que não Maracaípe e Porto de Galinhas, coronel? Ali em Maracaípe e Porto de Galinhas, esse canal, ele fica muito distante da praia. É um canal que ele é uma área de incidência de animais marinhos, como eu lhe falei, dentre eles o tubarão, mas ali especificamente ele fica muito distante da praia. Então não tem... nenhum registro, nada? Não. É como eu lhe disse, dos corais do Paiva até próximo à praia, a praia de Paulista, que é a Praia do Janga. Tivemos já um ataque em Fernando de Noronha. Alguns ataques. Alguns incidentes. Agora, Noronha tem uma especificidade. O que é? Que é o seguinte. Fernando de Noronha, a fauna, ela é uma fauna abundante. O ser humano ele não faz parte da cadeia alimentar do tubarão. Isso é fato. E muitas vezes quando o tubarão encontra o ser humano é para fazer uma mordida que a gente chama de mordida de exploração, mordida exploratória. Sente o gosto e solta. Ou até mesmo para predar. Ele chega lá, tá no meu ambiente, não quero, tô aqui dizendo a você que eu não quero, saia daqui. Esse é um ponto. Em Fernando de Noronha, até porque é um local turístico, um local onde você mergulha para fazer mergulho livre ou autônomo, você vê tubarão abundantemente. Já aconteceu algumas vezes do próprio turista tentar interagir com o tubarão. Não era o tubarão indo de encontro com o ser humano. Era o ser humano. Exatamente. O cara procura o quê? Pelo amor de Deus. Vai brincar com outra coisa, meu velho. Pois é. Chico José é o rei do tubarão. Um abraço ao Chico José, que já ficou perto do tubarão tigre, tubarão baleia, tubarão... Aqui é mais cabeça chata, né, Robson? Aqui nós temos o cabeça chata e o tigre também. De ataque? Sim.
Temos aqui incidências com tubarão, tanto com cabeça chata como com tigre. Pô, tigre chega o quê? A 2 metros? Mais ainda. Mas de alto? Porra, cara. Eu pensei que era só o cabeça chata. Não. Nós temos aqui o cabeça chata e o tigre. Agora, o Robson, qual é o primeiro chamado de ataque de tubarão? Liga para o Corpo de Bombeiros imediatamente? Como é que funciona aí? Ou a pessoa liga para onde quando tem um ataque de tubarão? Veja, até pelo incidente ser na água, quem tem que fazer muitas vezes a primeira abordagem é o guarda-vida. Né? Ele é retirado para a área de areia. Na área de areia ele começa o atendimento. E na área de areia pode ser feito o atendimento não só pelo Corpo de Bombeiros, mas principalmente pelo SAMU. Por quê? O SAMU ele chega já com suporte médico, com suporte avançado, e ele pode fazer uma estabilização melhor dessa vítima. Então hoje o SAMU e o Corpo de Bombeiros são parceiros no atendimento à vítima quando acontece um incidente com tubarão. Então qual é a primeira coisa que o guarda-vida faz? Primeira coisa que o guarda-vida faz, ele retira a vítima da água, analisa o ferimento, a extensão da lesão. Temos torniquetes táticos que são empregados de forma muito rápida para fazer a contenção daquela hemorragia e manter a volemia de sangue daquela vítima. E mantendo essa volemia, a gente vai monitorar os sinais periféricos e centrais da vítima para manter ela respirando e com circulação suficiente para chegar no hospital e ela manter a vida dela salva. Porque um médico amigo meu disse que a pior coisa depois do ataque do tubarão, que a pessoa sai a vítima sai da água, é o contato com a areia, que infecciona muito rápido o contato com a areia. Olha, isso é uma preocupação, mas é uma preocupação secundária. Primariamente, o que o guarda-vida vai ver, o que o intervencionista médico do SAMU ou o próprio socorrista vai ver é: a vítima está respirando e tem circulação? Sim. Como está essa respiração, essa circulação? Está boa, está ruim? Então ele vai manter ali uma oxigenoterapia, vai manter uma reposição de volemia através de soro. Se a vítima estiver parada, por exemplo, muitas vezes a extensão do ferimento, da lesão é muito alta, a vítima está lá com a parada cardiorrespiratória e precisa de uma manobra. Tudo bem, o ferimento é um ferimento que vai infeccionar, mas não é uma prioridade naquele momento. Entendeu? Então, o que é feito para perpetuar a vida daquela pessoa. Ô Robson, depois de as pessoas sobrevivem a um ataque de tubarão, que você presenciou muito, essas vítimas, tu tem contato com essas vítimas que tiveram pernas amputadas, braço... Como é que é o relacionamento pós-trauma? Vocês têm esse acompanhamento com as Geralmente vítimas? O Corpo de Bombeiros não, mas a parte de assistência social do Estado ou da Prefeitura que aconteceu do município, sim. Pra você ter ideia... Mas tu já encontrou com alguma vítima? Já. Agora há pouco, no atual governo do Estado, a governadora Raquel Lira, ela fez questão de visitar aquelas duas vítimas, os dois adolescentes, o menino, o rapaz e a moça. E foi, inclusive, dentro do quarto deles, conversou, falou, prestou solidariedade. Eu estava acompanhando a governadora no momento. Que massa, cara. Então, foi uma situação muito boa. Tenho certeza que as vítimas apreciaram muito essa atitude por parte do governo. Bom, a gente já falou sobre ataque de tubarão. Agora a gente vai para um assunto que está muito sério também. Nós tivemos há pouco tempo, Coronel, o desabamento de um prédio em Paulista. Pode beber aguinha aí que... E eu tenho um dado aqui que eu já... falei contigo, deixa eu abrir aqui. Antes de falar de Paulista, um mapeamento feito pelo ITEP identificou cerca de 5.300 prédios construídos dessa forma na região, que são os caixões, principalmente na cidade do Recife, Olinda e Jaboatão. Desses 5.000, Coronel, desse mapeamento, quantos estão em risco de desabamento? Tem esse dado? Nós temos um dado na corporação. É desse ITEP? Não, temos dados não só do ITEP, de outros órgãos também. Da própria Defesa Civil dos municípios, são dados cruzados, né? Os dados que a corporação tem hoje são dados de fato preocupantes, né? Que a gente tem algo em torno de 3.000 imóveis em toda a região metropolitana do Recife, onde esses imóveis foram construídos dessa forma, caixão, tijolo cerâmico, sem ser com espessura dobrada em fundação, enfim, não obedecia às regras de engenharia para se manter segura a edificação. E grande parte, a grande maioria desses edifícios, eles estão habitados. É um problema de fato técnico de engenharia, sim, mas que lida e cruza também com um problema social. A gente muitas vezes tem uma população que não tem parte dela para onde ir. Essa população, ela vê uma oportunidade muitas vezes num prédio desse,
mesmo sabendo muitas vezes que esse prédio oferece risco, mas ela prefere se lançar a esse risco. Muitas vezes o ser humano tem aquela de achar que nunca vai acontecer com ele, né? Mas aí a história em Pernambuco, pelo menos, está mostrando que isso acontece e muitas vezes é traumático. Agora, mais outro dado aqui, outro dado. Nos últimos 23 anos, ao menos 17 prédios desabaram na região metropolitana. Estudo do Laboratório de Tecnologia Habitacional do Instituto de Tecnologia, o Pernambuco ITEP, aponta que estão agora no Recife, são cerca de 5 mil prédios que a gente falou. Só na capital aqui, Recife tem 2.300 prédios. Quem é que faz essa vistoria? A prefeitura, bombeiro? Quem é que faz essa vistoria, coronel? Hoje exatamente. É o André, né? O André falou aí. Veja, hoje, quando se tem qualquer problema nesse sentido, a Defesa Civil ela é acionada e ela faz uma vistoria. Ao fazer a vistoria, ela emite um laudo técnico. E esse laudo ele é compartilhado com o Corpo de Bombeiros e a gente também faz o nosso levantamento no sentido de catalogar, de instruir o processo juntamente com a Defesa Civil. O grande problema é que hoje, se for feita uma ação, por exemplo, no prédio X, tem pessoas habitando lá. Geralmente faz isso muito com ação, inclusive, do batalhão de choque da polícia, tirando as pessoas de forma compulsória, né? A gente espera, obviamente, que as pessoas tenham consciência e saiam de forma voluntária, mas muitas vezes isso não acontece e tem que se fazer uso da força para retirar o pessoal de forma compulsória. E a gente faz o levantamento e faz o catalogamento desse dado junto à corporação. É o que é feito, né? E aí, muitas vezes, como eu lhe disse, é utilizado o poder de polícia, agora dentro de um imbróglio, muitas vezes envolvendo a própria justiça, para fazer uma ação de despejo nesses locais. Mas tudo bem, fez ação de despejo. Lógico, a Defesa Civil não vai ficar com plantão permanente nesse prédio. Esse é o problema. Vamos lá, sai o Corpo de Bombeiros, sai a Defesa Civil, etc e tal. Quem é responsável pela não entrada de novos moradores dentro dos prédios? Geralmente esses prédios, eles têm seguros, eles são assegurados. Então, quem deveria fazer o uso de seguranças particulares para esses prédios, além de toda a força pública de guarda municipal, polícia militar e tudo mais, seriam as próprias seguradoras contratando seguranças para deixar nesses locais. Que não vem, que mas não fazem. Vezes não, e até fazem muitas vezes, mas não dão vencimento, porque você imagina o que é estar lá um segurança e chega 50 pessoas e invade o local, o que é que ele pouco pode fazer, né? Ele pode chegar, orientar, barrar, mas muitas vezes até pela ação da força mesmo, o pessoal vai, invade, entra e a gente tem que lidar com esse problema depois. Bom, coronel, eu falei aqui dos dados, foram 17 prédios nos últimos 23 anos. Desses 17 prédios, tu participou de quantos resgates desses? Eu participei E o mais sério? O mais sério, infelizmente, dessa série histórica toda foi o de Paulista agora, com 14 mortos. Realmente foi bastante trabalho, né? Mas o Corpo de Bombeiros, em menos de 30 horas, conseguiu fazer o resgate dessas vítimas, né? Algumas com vida, outras sem vida. Infelizmente, como eu lhe disse, a gente teve 14 óbitos no local. Além desse, eu trabalhei também no Enseada de Serrambim, em Olinda. Em Jardim Fragoso. Na época era muito novo, um oficial muito jovem ainda, era tenente. Mas a gente conseguiu também fazer o trabalho lá no Enseada de Serrambim. Foram vários turnos de trabalho. Um desses turnos eu fiz composição juntamente com outros bombeiros militares. Além disso, a gente teve também o Areia Branca, que foi lá em Piedade. Mas ele já estava evacuado. Era um prédio de classe média alta, então a população tinha uma... ela noção saiu, do perigo. Noção, né, do perigo. Saiu e morreram ainda 2 pessoas, se não me engano. Teve também o edifício Érica, lá em Olinda também, um pouco antes do Enseada de Serrambim. Érica. Né? Então, enfim, como você falou, são alguns prédios aí nos últimos 23 anos. Mas o mais recente, de Paulista agora, onde morreram 14 pessoas, foi o mesmo caso que a gente falou ainda agora há pouco, que ele saiu, estava... como é que fala? Condenado, as pessoas saíram e depois voltaram, foi isso também? Então, houve esse caso? Houve esse caso, de o pessoal lá o prédio estava vazio e muita gente invadiu. São muitos problemas, eu digo a você que ali são muitos problemas. Eu vou confessar uma coisa a você aqui, que é o seguinte. Disseram, inclusive, que o pessoal invadia o prédio e depois, inclusive, alugava. Meu Deus! Os valores ínfimos, né, pequenos. E o que eu soube lá no dia, quando eu comandei a operação no primeiro período,
foi que a própria Secretaria de Obras, junto com a Defesa Civil do município, informaram que todos aqueles prédios ali estavam condenados. Todos. Absolutamente todos. Deus. Quantos blocos são ali? De cabeça eu não sei lhe dizer, mas com certeza é um número grande. Ali é um prédio que tem uma densidade assim, de população muito considerável. Robson, quando tu chegou lá, tu sacou alguma? Tu já sentiu que a tragédia era imensa? Ou tu disse assim, não... Olha, em off a gente estava dizendo aqui que tu sentiu? Veja, em off a gente estava dizendo aqui que hoje em dia todo mundo é repórter, que todo mundo que tem um celular é um repórter, né? E o desabamento do prédio foi capturado por câmeras de um comércio que tinha à frente. E aquilo logo viralizou. E eu, quando estava indo para a ocorrência, eu vi o desabamento, né? A ocorrência de desabamento, diferentemente da ocorrência de deslizamento de terra, é uma ocorrência que dá o socorrista, dá ao Corpo de Bombeiros uma esperança maior. Por quê? Porque as pedras, elas não caem simetricamente uma sobre a outra, os escombros. Eles criam, muitas vezes, na hora do desabamento, bolsões que fazem com que as pessoas fiquem ali naqueles bolsões e sobrevivam até a equipe do bombeiro chegar. Óbvio que a probabilidade de se encontrar alguém com vida, principalmente com o decorrer do tempo, ela cada vez mais diminui em termos de probabilidade. Mas o Corpo de Bombeiros, quando ele chega no local, até a última vítima ser encontrada, a gente lida com que aquela pessoa está viva e a gente faz todo o trabalho de forma rápida para tentar tirar as pessoas com vida. Quantas pessoas vocês tiraram dos escombros com vida? Com vida nós tiramos 2. Uma faleceu no hospital e outra, ela conseguiu, foi o resgate daquela Evelyn. Foi. Que durou 8, 10 horas, mas estávamos o tempo todo conversando com ela. E ela foi retirada com vida, mas infelizmente o namorado dela que estava com ela, infelizmente foi retirado sem vida. Tinha criança no meio também? Tinham crianças também. Quantas crianças? Tu tem lembrança? Tem lembrança de quantas crianças foram? Olha, que eu me lembre, 4 crianças. Cara, teve cão farejador também? Tivemos. Nossos cães são cães que são certificados, inclusive internacionalmente, para esse tipo de atividade de buscas. E é um facilitador para a gente, porque você imagina, a gente tem um monte de escombro. Começamos muitas vezes a procurar de forma, se não tivéssemos os cães, aleatória, apenas com as explicações do que a população passava para a gente em relação a como é que era o prédio antes. E a gente tenta transpor para o que a gente encontra no cenário, no teatro de operações. E o cão, ele dá um indicativo certeiro de onde a gente deve fazer a eficiência maior das buscas nossas. E tem uma parte que eu vi aqui no YouTube do silêncio. Exatamente. Vocês pedem, por favor, silêncio. A Evelyn, ela foi encontrada num procedimento como esse. Essa ordem parte do Corpo de Bombeiros. O responsável pela operação, que é o Corpo de Bombeiros com os cães, a gente chama de binômios, que é a composição do socorrista com o cão. Ele utiliza daqueles comandamentos que você viu para fazer com que, em silêncio total, se a vítima estiver sob escombro e consiga escutar o bombeiro que está fazendo aquele comandamento para que ela fale ou bata 3 vezes, a gente, com pessoas distribuídas no terreno, consegue identificar se a pessoa fala ou se a pessoa não consegue falar porque está com algum problema, mas consegue bater para que a gente detecte mais ou menos onde ela está e a gente faça a nossa busca. No caso da Evelyn, a sobrevivente, Coronel, vocês levaram oxigênio? Como é o procedimento? Chega o oxigênio nela por um tubo? Como é que faz? Como é que é? Com a Evelyn, nós identificamos onde ela estava, intensificamos a busca, conseguimos contato visual com ela, mantivemos contato verbal, iniciamos uma negociação, vamos dizer assim, socorrista-vítima, vimos a necessidade dela, pelo decorrer do tempo, de administrarmos oxigênio, administramos oxigenoterapia nela, fomos fazendo, porque o grande trabalho não é tirar ela dos escombros, é tirar os escombros dela para que ela saia de uma forma segura. Isso demora, muitas vezes. Demora muito tempo. Quantas horas? 8? O dela foi algo em torno de 8 horas. Meu Deus. Mas sempre, assim, em contato com ela, a gente vendo que ela estava com os sinais vitais mantidos. E conseguimos tirar ela com segurança. Robson, que tipo de diálogo tu pode dizer pra gente? Qual é o tipo de diálogo com a vítima? O diálogo é principalmente pra gente saber como é que tá a parte mental dela, né? Se ela tá nervosa, que é óbvio que depois de um trauma desse a pessoa vai estar nervosa, então tentamos acalmá-la, porque a gente sabe que a pessoa pode estar ali com uma hemorragia interna, a gente não sabe, se ela tiver com aceleração de batimento cardíaco, ela pode intensificar uma hemorragia. Se a hemorragia for externa a olhos vistos, a gente vê. Mas se for uma hemorragia interna, ela pode estar perdendo
tendo sangue sem a gente ver, isso é um fator preponderante para que ela possa desenvolver o evento morte. Mas medir o diálogo, a curiosidade é essa. Alô, Evelyn, tá me ouvindo, Evelyn? Exatamente. Como é que você tá? Como é que você tá? Você sabe onde é que você tá? O que é que aconteceu? Você lembra? Olha, somos do Corpo de Bombeiros, estamos aqui para lhe ajudar. Não se preocupe, hoje ainda você vai estar em casa e tenha certeza que você vai sair daqui junto com a gente. Não sairemos daqui sem você. Então, é isso que eu dizia sempre às equipes de jornalismo que estavam lá, deixando claro que a missão do Corpo de Bombeiros iria ser cumprida ali a qualquer custo, e foi cumprida. A gente, num tempo, como lhe falei, em menos de 30 horas, resgatamos, infelizmente, corpos, mas resgatamos também, como é o caso da Evelyn, com vida. Com o namorado que chegou a falecer, né? Não, o namorado a gente já tirou sem vida. Já tirou sem vida. Exatamente. Meu Deus do céu. Fala aí, André. Como é que... Caramba, bicho, esse diálogo me impressionou, cara. Então, acho que tem que ligar o microfone, André. Aí, agora. Boa tarde. Eu queria fazer assim, numa escala de 1 a 10, como é que está a situação do Corpo de Bombeiros, seja ele no resgate de mar, em combate ao incêndio. A socorrer vítimas de trânsito, sobre desmoronamento de prédios, deslizamento de barreiras, a estrutura, né? Como é que está a estrutura do corpo hoje? Exatamente. De uma escala de 1 a 10, como é que está? Boa pergunta, André. Veja, hoje nós temos alguns serviços que a população tem do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros presta serviço muito importante para a corporação. Combate a incêndio, então nós temos hoje um grupamento de bombeiro de incêndio na região metropolitana, que fica sediado em Jaboatão, mas tem subsedes em locais diversos na região metropolitana. Temos profissionais treinados, capacitados. Pois é, gente, você, quando chegar a sua taxa do Corpo de Bombeiros na sua casa, ou então na sua empresa, você paga, porque esse dinheiro vai exclusivamente para montar toda a estrutura para um combate a incêndio, ataque de tubarão, deslizamento de barreiras. Não é isso, coronel? A taxa é super importante, meu irmão. Perfeito. A população ela é uma parceira do Corpo de Bombeiros, a partir do momento que ela paga essa taxa, para que a gente possa reequipar nossa corporação todos os anos. O Corpo de Bombeiros lida com equipamentos bastante caros, equipamentos muitas vezes importados, equipamentos que a gente não pode muitas vezes alugar. Polícia Militar, por exemplo, ela tem a oportunidade de alugar uma viatura. O Corpo de Bombeiro não tem como alugar um carro de combate a incêndio, não se aluga isso. Não se aluga, né? E aí a gente tem que comprar, é muito caro, né? Um carro de combate a incêndio hoje é algo em torno de 2 milhões, 2.200.000 reais. Cara, tu falou em helicóptero. O Corpo de Bombeiros usa helicóptero do sistema da Secretaria de Defesa Social. Ou o Corpo de Bombeiros tem um helicóptero exclusivo? Não. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer a compra de um helicóptero em 2007, 2008, mas esse helicóptero compõe hoje a Secretaria de Defesa Social através do Grupamento Tático Aéreo. Incorporou. Exatamente. Incorporou. No interior, como é que está a estrutura do interior? Gente, vamos lá. Agreste, Garanhuns, Caruaru, como é que está a estrutura do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros hoje ele é presente não só na região metropolitana, mas também na Zona da Mata, Agreste e Sertão. Sim. No Agreste, como você perguntou, nós temos um quartel muito bem estruturado em Caruaru, temos um quartel muito bom também em Garanhuns, temos quartéis também muito bem estruturados em cidades como Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, no sertão do estado, onde esses quartéis prestam os mesmos serviços que os quartéis aqui da região metropolitana também prestam para a população. Por exemplo, a gente tem Itacuruba. Não tem um corpo, uma unidade, não tem. Vem da onde, então, a unidade? Próximo local mais Serra Talhada? Próximo. Serra Talhada, São José do Belmonte, a gente tem unidades ali em Arco Verde também. Então, em Afogados da Engazeira, onde a gente tiver viatura disponível, a gente vai mandar para fazer o socorro. Eu falei da taxa aí, coronel. O senhor tem dados da inadimplência dessa taxa? Vamos falar no Recife, depois a gente fala do interior. Algo em torno de 50% no Recife. De inadimplência ainda. Meu Deus do céu. 50% da população não paga taxa. Interior, vamos para o interior. No interior essa taxa é ainda maior, chega a 80%, 90% muitas vezes. Sei. E tem alguns locais, como Itacuruba, que você acabou de citar aqui, não tem taxa. Por quê? Porque a gente só faz a cobrança da taxa em locais que tem alguma sede, alguma seção do Corpo de Bombeiros. Doideira, cara. Qual é a arrecadação, coronel, de uma
Com toda essa inadimplência, vamos lá, qual foi a última Juntando arrecadação? todas as receitas que o Corpo de Bombeiros tem, o ano passado a gente arrecadou algo em torno de 190 milhões de reais. 190 milhões de reais. Já dá para comprar quantos carros de combate? 2 milhões cada um. Porra, então tem que ter muito carro bom aí. E esses carros são comprados aonde, Coronel? Hoje nós temos fábricas nacionais que elas pegam o chassi de um carro com um caminhão e adaptam, muito bem adaptado. Ele é um carro que não é originariamente fabricado para ser um carro de bombeiro, mas vai para uma montadora como essa, que muitas vezes fica no sul do país, e é colocado um tanque e uma bomba nele. E ele fica aí um alto bomba-tanque para a gente fazer os nossos combates a incêndio. Bom, o senhor conhece muito bem Nova York, já foi a Nova York. Hidrante. Como é que está a carência de hidrante no Recife? Vamos colocar no Recife. Olha, eu diria a você o seguinte, que se todos os nossos hidrantes funcionassem de forma plena, estaríamos bem abastecidos. O grande problema é que os hidrantes sofrem depredação por parte de pessoas que vão lá e vandalizam o hidrante. Recentemente a gente até fez uma campanha de conscientização, o comandante do grupamento de bombeiro de incêndio foi à TV, juntamente com o nosso Centro de Comunicação Social, pedir à população para que preservasse os hidrantes, até porque o hidrante ele só existe para a gente assistir a população quando o incêndio acontece. Eu tenho uma perguntinha. Fala aí qual é a pergunta, André. Mas veja bem, na questão... Não tá travando aí não, né? Tá não. A questão não é só o hidrante. Não adianta também ter um hidrante e não ter uma água. região que sofre com abastecimento d'água e não ter água. Mas essa água do hidrante, ela é aquelas águas que você tem no chuveiro na praia. Não falta não, cara. Não falta. Infelizmente, Hugo, assim... Aquele chuveiro, não tem um chuveiro na praia que fica 24... é água que dizem como é? Lençol freático. É do lençol freático, é isso? Olha, os nossos hidrantes não têm 100% água, né? Mas a gente tem um relacionamento bastante bom com a Compesa, onde é feita uma coisa chamada manobra d'água. Por exemplo, teve um incêndio agora das lojas Tropical lá no centro da cidade, agora há pouco. O hidrante ali, ou os hidrantes ali presentes, mais próximos, a Compesa tem como fazer uma manobra como essa de intensificar o abastecimento naquela região no momento que o bombeiro está fazendo o combate a incêndio. Teve um incêndio que você, não sei se foi esse que você falou, que teve no setor Recife, que eu vi o helicóptero do bombeiro pegar da água do Rio Capibaribe. Exatamente. Mas não foi. Será que foi da Tropical? Foi. Foi da Tropical, não foi? Foi. Pô, uma cena maravilhosa aquela. Eu trabalhava ainda no Balanço Geral ainda, rapaz. Coronel, qual a tua unidade? É João de Barros? Hoje eu sou diretor de operações da região metropolitana. Estou respondendo, inclusive, atualmente pela direção de operações de todo o estado. E eu fico sediado na João de Barros. O comando geral é lá. Os diretores ficam lá. A não ser os diretores do Interior 1, que a gente chama, que fica no Agreste. E o diretor do Interior 2, que é operacional também, fica no Sertão. Agora uma perguntinha. Se tiver um incêndio de grandes proporções, o coronel vai? Se a gente tá lá pronto para em condições de ir. Vai por uma operação mesmo? Se por um acaso for uma operação que precise da presença de qualquer militar do Corpo de Bombeiros, de soldado a coronel, estamos prontos para atuar. Vai na escada Magiros? Vamos. Vai em qualquer lugar? Vamos embora. E ele tem brevet, né? De piloto? Alguns. Tenho sim. Qual daí, coronel? Não, o de piloto ele não tá aqui. Não tá aí não? Mas pega o helicóptero numa boa. Estamos prontos para trabalhar. Bom, gente, a gente conversou aqui com o coronel que tem 2 nomes próprios. Robson Roberto. Vai se aposentar quando, coronel? Daqui a 2 anos. 2025. 2025. Mas se aposenta, tem que sair ou pode ficar na ativa? Olha, é chegada a hora, tem uma hora na nossa profissão que a gente tem que sair até para dar lugar aos outros para serem promovidos. Então a gente não pode estar marcando passo. É importante dar oportunidade aos oficiais mais jovens para chegar também ao coronelato e poder trabalhar pela corporação e pela população. Filhos? 2? Tenho 2 filhos, exatamente. Pedro, que é o Pedro Augusto 0800. Ele é louco para ser bombeiro. Pedro, eu já segui aqui o Pedro Augusto 0800. Segue aí o Pedro, que é o filho do coronel Robson Roberto, que a gente entrevistou aqui no nosso Talk Eagle Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Coronel, leva todo o meu respeito a essa corporação maravilhosa, Corpo de Bombeiros. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Aí.